Olá, vamos começar mais uma aula onde vamos corrigir 5 questões de prova da certificação CPA 10 com o nosso curso preparatório para te ajudar e quando você for fazer a prova você tem mais conhecimento, você tem uma maior preparação para ter o sucesso e tirar a tão sonhada certificação. Eu sou o professor Rodrigo Vogliotti da Elite Bancária e estou com você em mais esse vídeo para nós caminharmos com as correções. Vamos iniciar? Vamos começar aqui pela questão número 1. Qual é o principal objetivo da diversificação de investimentos? Letra A. Maximizar o retorno total da carteira. B. Reduzir os riscos da carteira. C. Aumentar a exposição à renda variável. E D. Evitar o pagamento de impostos. É uma questão em que realmente precisa saber o que é diversificação, dadas as alternativas que foram colocadas. Então vamos lá. A pergunta é sobre diversificação dos investimentos. Qual que é a ideia que está por trás da diversificação? Quando eu vou investir o meu recurso, vamos pensar que eu tenho 100 mil reais. 100 mil reais para investir. E aí existe um risco natural se eu colocar todo esse valor em um determinado tipo de ativo. Vamos supor que eu coloque 100%, ou seja, os 100 mil reais em ações. Tá? Alguém me disse que o mercado está muito bom, que tem uma boa perspectiva, e eu coloco 100% do meu capital em ações. Qual que é o problema disso? Qual que é o risco? O risco por trás do mercado de ações é o risco de mercado. Tá? As ações estão lá, alguns compram, alguns vendem, se a empresa está boa, mais vão comprar, se ela apresenta um resultado abaixo do esperado, outros vão vender. Então, está muito suscetível ao mercado, ao risco de mercado. Daí imagina agora que depois de 30 dias que você investiu, tem uma queda relevante, uma queda de 10% no mercado de ações. Quanto vale o seu capital agora, o seu capital investido de 100 mil? Vale agora 90 mil, porque teve uma queda de 10%. Você perdeu dinheiro, desvalorizou. Por quê? Porque todos os seus recursos estavam direcionados nesse tipo de investimento, em ações. 100% da sua carteira, né? A sua carteira é composta só de ações. Agora, vamos pensar um outro cenário. Vamos pegar o mesmo 100 mil e vamos colocar até de uma forma simplificada. Você colocou em 2 tipos de ativo. Você colocou 50% em ações e você colocou 50% em renda fixa. Tá? Renda, por exemplo, CDB de um grande banco. Imagina agora que realmente, depois de 30 dias, houve uma queda de 10% que a gente falou. Você vai perder dinheiro aqui com o que você colocou no mercado de ações, mas você vai ganhar com a renda fixa, porque na renda fixa você está ganhando os juros, o rendimento dos juros no período. Você ganhou dinheiro nesse período, na renda fixa. Então vejam que de alguma forma, compensa o outro. Você não só perdeu, como aconteceu aqui. Aqui no primeiro você só perdeu, no primeiro exemplo. Aqui você compensa, você perde de um lado, mas ganha do outro. Por quê? Porque aqui você diversificou. Diversificou a sua carteira. Você pode diversificar mais, você pode colocar 20% em ações, 30% em renda fixa, daí quer assumir mais risco, 10% no fundo multimercado, 10% no fundo cambial, e aí você diversifica mais ainda. Uma parcela em criptos,
Perfeito? Então veja que o tempo inteiro eu falei dos riscos, né? Risco de mercado, o risco de você perder dinheiro ou não no seu investimento. Então, vamos lá. Alternativa A, eu faço isso para maximizar o retorno da carteira. A gente pode até pensar que o resultado final seria esse, né? Maximizar ou não perder tanto, mas a resposta é essa, ó. A resposta é reduzir os riscos da carteira. Lembra do risco de mercado? Eu quero reduzir o risco de mercado. Essa é a resposta. Sempre que a gente falar de diversificação, é para reduzir o risco da carteira, daquele montante que eu estou investindo. Então, não é para maximizar o retorno. Aumentar a exposição à renda variável, que ações? Não, eu só dei um exemplo, poderia ser qualquer ativo. Eu não diversifico para aumentar a exposição em ações, não é isso. Evitar o pagamento de imposto. Aqui não tem nada a ver com imposto, aqui tem a ver com diversificar e diminuir os riscos. Perfeito? Então, diversificar significa distribuir os recursos. Olha lá, o ato de diversificar é distribuir os seus recursos, lembra? 50% em um, 50% em outro, ou 30% em um ativo, 20% em outro, 20% em outro, e depois 30% em outro. Ó, quanto que eu diversifiquei aqui. Para diluir os riscos. Olha lá, os riscos. Assim, a perda em investimento pode ser compensada com o ganho de outro. Igual eu coloquei. Lembra a setinha para baixo que você estava perdendo com ações? É compensada com a setinha para cima que você estava ganhando com renda fixa. Ok? Então, conceito de diversificação. Questão 2. Vamos lá para a próxima questão. O investidor aplicou em um CDB com prazo de 365 dias. Ao resgatar no vencimento, qual será a alíquota do imposto de renda incidente sobre o rendimento? A, 15%, B, 20%, C, 17,5% e D, 22,5%. Vamos lá, vamos entender? Ó, ele aplicou num CDB por um prazo de 365 dias. Esse era o prazo que ele aplicou. E resgatou, ó, resgatou quando? No vencimento, não foi antecipado, foi aqui, ó, depois de 365 dias. E aí a pergunta, até aqui é uma afirmação, né? Agora a pergunta, qual será a alíquota do imposto de renda sobre o rendimento? Primeira coisa, vamos lembrar que o imposto de renda, ele só incide quando tem lucro, quando tem rendimento, tá? Aqui dá a entender que teve. E qual é a alíquota? Isso que está sendo perguntado. Para responder, aqui vai a minha dica de sempre. Construa, na primeira pergunta que tiver sobre imposto de renda, construa na sua prova, escreva na sua prova a tabela regressiva do imposto de renda, que eu vou ensinar agora a fazer. A tabela regressiva do imposto de renda, do IR. Como que a gente faz a tabela? O que precisa lembrar? Precisa lembrar que de 0 a 180 dias, de 0 a 180 dias, é a maior alíquota, 22,5%. E depois, qual que é a dica aqui? De 180 para 360 é o próximo período. Depois, de 300, maior, né, que 360 até 720, porque daí completa 2 anos, é o terceiro. E o último é o maior de 720. O que a gente precisa guardar para construir a tabela? É isso daqui, ó. Esse período de 0 a 180 dias, de 180 a 360, de 360 a 720. Ó, aqui são 6 meses, aqui mais 6 meses para completar um ano, aqui é um ano inteiro e aqui é acima de 2 anos. Guardou isso? Agora é só lembrar que ela começa de 22,5 e vai caindo 2,5. Se começa com 22,5, cai 2,5, 20%.
Cai 2,5%, 17,5%. Cai 2,5%, 15%. Pronto, você construiu a tabela. É isso que precisa saber. Agora vamos lá. Se são 365 dias, aonde está 365 dias? Ó, passou de 360. Passou, 360 tá aqui, ó. De 360 a 720. 365 tá aqui. Quanto? 17,5. Pronto. É essa a alternativa. 17,5. Tá? Chegamos na resposta. Mas vocês viram que foi necessário construir a tabela. E essa tabela, a chance de cair na prova é enorme. Como eu falei, na primeira questão, escreve ela ali no cantinho da folha que você tem. E pronto. Qualquer questão que tiver relacionada ao imposto, você consegue fazer e vai acertar. Melhor do que ter tudo isso daqui na cabeça e depender de acertar dessa forma. Perfeito? Então, a gente tem a tabela aqui, para a gente interpretar o que ela quer dizer. Olha só, o tempo vai passando. Quanto mais passa o tempo, menor é o imposto pago. Essa é a lógica. Se você fica pouco tempo investido, com o seu dinheiro investido, você vai pagar mais imposto. Você fica mais tempo investido, vai pagar menos imposto, tá? É isso que a gente tem que guardar. Para prazos entre 361 e 720, ó, vamos voltar aqui, ó, como é maior, ó, aqui é maior, né? Maior de 360, então é 361 até 720, a alíquota de R na tabela regressiva é 17,5. Como o CDB foi resgatado com 365 e não com 360, essa é a alíquota aplicável. Ok? Então, finalizamos aí a correção da questão número 2. Questão número 3. Qual é a função do Conselho Monetário Nacional, o CMN? Alternativa A, emitir moeda. B, operar a taxa Selic. C, estabelecer as diretrizes da política econômica e financeira do país. E D, aplicar multas a bancos. Conselho Monetário Nacional, o CMN. Vamos lá, vamos lembrar. Dentro do Sistema Financeiro Nacional, lembra que Sistema Financeiro Nacional é o todo, né? O que tem lá dentro do Sistema Financeiro Nacional? Então aqui, ó, Sistema Financeiro Nacional. Nós temos todas as entidades, os órgãos normativos, que é aqueles que definem as normas, os órgãos fiscalizadores, que fiscalizam, ou reguladores, são sinônimos, e as entidades operacionais, por exemplo, os bancos, corretoras, etc. E lá em cima a gente tem quem? O CMN. CMN, que é um órgão normatizador. Normatizador. Tá? Abaixo do CMN, nós vamos ter quem? Os reguladores. Por exemplo, Bacen, vamos falar dos principais. CVM. São o quê? Órgãos fiscalizadores. Fiscalizadores. E abaixo do Bacen CVM, a gente tem o quê? Os bancos, as corretoras, etc. Que são os órgãos operacionais, quem opera no mercado. Operacionais. Perfeito? Então, qual que é o papel de quem está aqui em cima, ó, do CMN? Órgãos normatizadores. Olha lá, normatizadores, normas, define as normas, cria as regras, cria as normas, normatiza, estabelece normas, estabelece as diretrizes da política como um todo.
Qual política? A política econômica, a política financeira, a política de crédito. Tá? Esse é o papel do Conselho Monetário Nacional. Precisa lembrar que ele está aqui em cima, tá? Porque aí ó, a gente chega na resposta, ó. Estabelecer as diretrizes da política. O que é isso aqui? As regras. As regras que quem está abaixo tem que seguir, que o Bacen, que a CVM, que os bancos, as corretoras precisam seguir. Perfeito? Então a letra C, ele não emite moeda. Quem emite moeda? O Bacen. Opera a taxa Selic. O operar aqui, vamos interpretar. Se é definir a taxa, a meta da Selic, é o Copom. Mas no dia a dia ali, quem faz as transações são os bancos, entre eles, tá? Mas de toda forma não é o CMN. Aplicar multas a bancos. Quem faz isso é uma das atribuições do Bacen, por exemplo. Ele que fiscaliza os bancos e, se for o caso, pode multar. Tem outras entidades também. Perfeito? Então, o Conselho Monetário Nacional está aqui, ó, estabelecer as diretrizes das políticas para reger a economia. Conselho Monetário Nacional, órgão máximo do Sistema Financeiro Nacional, por isso que no desenho eu coloquei ele ali em cima, responsável por formular as políticas da moeda, a política monetária, de crédito, política creditícia, e tem como grande objetivo a estabilidade, buscar, assegurar a estabilidade do sistema financeiro do país. É o papel dele que essas regras visem a estabilidade do sistema financeiro. Lembrar disso, não confundir com CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Esse é um órgão fiscalizador. A gente está falando aqui do órgão normatizador, que é o CMN. Questão 4. O que ocorre com o preço de um título pré-fixado do Tesouro Direto quando há aumento da taxa de juros? A. O preço sobe. B. O preço se mantém constante. C. O título é recomprado automaticamente. E D. O preço cai. Qual a pergunta? O que ocorre com o preço? Quer saber com o preço de um título pré-fixado lá do Tesouro Direto. Quando? Quando há aumento da taxa de juros. Vamos entender? E vamos entender aqui com um exemplo. Um título pré-fixado. Imagina que o título custa R$1.000 e a taxa de juros está em 13% ao ano. Tá? Então, para essa taxa, esse título custa R$1.000. R$1.000. Perfeito? Agora, a taxa de juros passaram 4 semanas, passou um mês. A taxa de juros subiu para 14%. 14%. Tá? 14%. Vamos lá. Agora, antes, para ganhar 13, você pagava 1.000 no título. Agora, para ganhar 14, alguém quer comprar esse título de 13? Alguém quer comprar esse título de 13? Não, não queremos, porque agora, com R$1.000, eu compro um título de 14. Esse é o preço do título. O que acontece com esse título que pagava 13? Desvaloriza e agora ele vale 900. O que aconteceu aqui? Vejam só. A taxa de juros subiu. O preço do título caiu. Ok? Então vamos lá, a taxa de juros subiu de 13% para 14%. E o preço do título caiu. Era 1.000, lembra?
e agora é 900. Tá? É uma relação inversa. Olha lá, a taxa de juros subiu, preço caiu. Pronto, entendeu isso? Guardou isso? Agora a gente responde. Olha lá. O que acontece com o preço quando há aumento na taxa de juros? O preço cai. Olha lá. Aumentou a taxa de juros, o preço cai. Pronto, acabou, respondeu. Então, não é o preço sobe, o preço não se mantém constante, o título é recomprado, nada disso, o preço cai. Perfeito? Essa relação inversa aqui, ó, que precisa lembrar, ó, a taxa de juros, se ela subir, o preço cai. E o contrário, tá? Se a taxa de juros cair, o preço sobe. É o efeito contrário. Guardem isso, que é a principal dica para a prova. Quando a taxa de juros sobe, os títulos pré-fixados existentes se tornam menos atraentes, o que eu falei, pois pagam uma taxa menor, lembra? Agora está pagando 13. Agora eles pagavam 13, agora está pagando 14, eles ficaram menos atraentes. Reduz o preço no mercado, o preço cai. Então vamos lá, ó. Se a taxa de juros sobe, o preço cai. Ok? Com isso a gente resolve qualquer questão. E para finalizar, a questão 5. O que é o prazo de carência em um produto de investimento? A. Prazo máximo de investimento. B. Prazo em que o investimento será isento de imposto. C. Prazo mínimo para receber dividendos. E D. Prazo mínimo que o investidor deve manter o recurso aplicado antes de poder resgatar. A pergunta é prazo de carência. Vamos lá, num produto de investimento, vamos dar um exemplo? Um CDB. Você compra um CDB que tem carência, olha lá, você comprou no dia 1º de setembro. Só que tem carência, é um vencimento de 1 ano. Ó, 1º de setembro de 25 até 31 de 8 de 26. 1 ano. Mas tem 60 dias de carência. De carência. O que é isso? Olha lá, 60 dias. Vai até quando? Até, ó, setembro, outubro, até 30 de novembro de 25. O que quer dizer a carência? Você não pode resgatar, tá? Carência quer dizer não pode resgatar. Vamos lá. Então, prazo de carência é o prazo máximo de vencimento? Não. É o prazo em que o investimento será isento de imposto, não tem nada a ver com imposto. É o prazo mínimo para receber dividendos? Não, dividendos é com ações. Aliás, nosso exemplo é com CDB. Prazo mínimo que o investidor deve manter o recurso aplicado antes de poder resgatar. Olha lá, é o prazo em que ele não pode resgatar, o prazo mínimo. Então, 60 dias de carência quer dizer, é o prazo mínimo, seu dinheiro tem que ficar 60 dias ali parado, a partir rendendo, né? Ele está parado, mas está rendendo, a partir daí você pode resgatar. Tá? Alternativa D. Por quê? Porque alguns produtos pode ter algum trâmite operacional do fundo, do título, e aí a carência é para evitar essa volatilidade do investidor. O investidor compra e já vende, então ele mantém uma carência, isso daí dá consistência para aquele produto de investimento, para a tesouraria do banco, da corretora que está oferecendo, tá? Então, atenção, porque às vezes alguns produtos de investimento têm carência, você compra, depois de X dias quer resgatar, mas tem que esperar terminar a carência para poder resgatar. Olha lá, alternativa D, como a gente viu, carência é o período mínimo. Lembra disso, ó, período mínimo. Durante o investidor não pode fazer o resgate.
é comum em produtos, mais comum em LCI, é verdade isso, LCA e alguns CDBs. Tá? Realmente é mais comum nesse tipo de títulos. Perfeito? Então, com isso a gente finaliza mais 5 questões. Peço para vocês, quem gostou do vídeo, quem ficou aqui até o final, para nos seguir no nosso canal, dá um like, siga, para receber mais conteúdos como esse direcionado para te ajudar na aprovação da sua certificação CPA 10.